no capítulo 2. Hoje nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o 16. Ruth, capítulo 2, do verso 13 ao 16, a palavra do Senhor diz: Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem e não a repreendam. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti por termos diante de nós a Tua santa palavra. Neste momento quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor dirija a nossa mente, que o Senhor dirija o nosso entendimento, que o Senhor dirija todo o nosso ser a compreender, Pai, tudo quanto o Senhor deseja falar a nós através deste pequeno trecho das Sagradas Escrituras. Pai, usa a minha vida de modo que da minha boca não saia uma só palavra que não tenha sido fruto de iluminação do Teu Espírito Santo. Também peço que ilumine mente e corações dos irmãos aqui presentes e de todo que acompanhar, que ouvir esta mensagem, para que haja, meu Pai, compreensão e a boa semente a ser lançada gere fruto a 30, 60, 100 por 1, segundo os Teus propósitos. No nome de Jesus que oramos. Amém. O título da minha mensagem hoje é Ruth e a beleza da multiforme graça de Deus, assim como semana passada, mas sobre a graça imerecida. Dando continuidade à nossa série de exposições neste livro maravilhoso, série essa que tem por título Resgatados, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Ruth, nós chegamos à porção central da grande cena descrita pelo autor deste livro, lá do capítulo 2, onde nós vemos que Noemi e Ruth elas já estavam estabelecidas em Belém de Judá, e Ruth ela decide ir a algum campo colher espigas de cevada, porque segundo o que nós vemos lá no final do capítulo 1, Noemi e Ruth chegaram a Belém de Judá, quando? No início da colheita da cevada. Cenário esse que, sem qualquer sombra de dúvida, deve conduzir todo cristão, todo crente em Cristo, a refletir sobre uma série de questões importantes acerca da sua vida de fé. Certamente, o texto bíblico aqui exposto, ele nos aponta o dedo e grita para nós as seguintes perguntas: quem era você? Quem era você antes de Jesus te encontrar e te resgatar? O que você fazia da sua vida? Como você era? De quais dos seus antigos pecados de morte, nos quais você andava antigamente, antes de ser resgatado por Cristo, você já se viu livre totalmente? Quais os seus hábitos de vida que se transformaram após a sua conversão? Fato é que cada um de nós responderá a estas questões de uma forma diferente. Afinal, Deus tem um modo específico de tratar com cada um dos que o recebem, e assim o faz para demonstrar a todos a grandiosidade do seu poder, assim como o quão ricas são as mais diversas peculiaridades da sua graça. Contudo, sempre haverá aqueles que, em suas respostas a essas questões, apontarão a sua conversão como sendo tudo em suas vidas, o evento mais importante, e de fato é, enquanto que outros tratarão suas conversões em suas respostas como um mero detalhe das jornadas de suas vidas. E esse segundo posicionamento, queridos, é algo muito perigoso para todos nós em nossa vida com Deus. Perigoso porque, independente da nossa história,
independente de quem nós somos, independente de como era a nossa vida antes da nossa conversão e de como ela é agora. Um fato que tem que ficar claríssimo na mente de cada pessoa que se converte a Cristo, e isso, se verdadeiramente somos crentes, antes, nossa vida era vivida para satisfazer a nossos interesses. Hoje, nossa vida tem que ser vivida para glorificar a Deus. Esse é o detalhe que separa o joio do trigo. Esse é o detalhe que separa as multidões dos discípulos. Para quem você tem vivido? Você tem vivido para você mesmo? Você tem vivido para a sua felicidade? Você tem vivido para a sua satisfação pessoal? Ou você tem vivido para que Deus se agrade do seu proceder? Para que o nome de Deus seja honrado no seu falar? Para que o poder de Deus seja manifesto no seu agir? O fato mais repetido aqui no capítulo 2 e enfatizado insistentemente é o estrangeirismo de Ruth. Nós vemos o tempo todo o autor tratando Ruth da seguinte forma: Ruth a moabita, Ruth a estrangeira, aquela que não pertencia ao povo da aliança. E a verdade é que realmente ela não pertencia, etnicamente falando, ao povo da aliança. Mas o que nós vemos desde o capítulo 1 é que Deus a trouxe graciosamente para fazer parte desse povo. No momento em que Deus direciona os lábios dela a pronunciarem aquelas palavras maravilhosas para sua sogra Noemi: não insista que eu a deixe, não me obrigue a deixar de segui-la. Aonde você for, também irei. Aonde você pousar, ali pousarei. Seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. E como isso é maravilhoso. Porque cada um de nós, um dia, não fazia parte do povo de Deus. Mas também um dia, Deus moveu o nosso coração a procurá-lo. E acontece que quem procura, como diz o ditado, quem procura acha. E principalmente quem procura por Deus. Quem procura por Deus um dia encontra. Um dia nós sequer queríamos saber quem era esse tal de Jesus que falavam para nós. E no outro, sem saber por que, nós estávamos atendendo ao apelo de algum pregador, recebendo-o como nosso único e suficiente Salvador. Isso é graça. Isso não pode ter outro nome senão graça. E essa é a graça de Deus que um dia nos alcançou, sem dúvida alguma, nos move a querer trabalhar, nos motiva a querer fazer mais e fazer mais na presença do Senhor. E essa foi justamente a tônica da nossa mensagem na semana passada. Ruth se mudou com sua sogra para Belém de Judá, entendendo que estar em Israel com ela seria fruto da graça de Deus. E por consequência desse entendimento, o que ela faz? Ela vai trabalhar e ela passa a buscar mais graça. Ela sai para colher espigas nos campos. E a essa primeira parte ali do capítulo 2, do verso 1 ao 12, nós qualificamos como um relato que descreve a graça buscada dentro das múltiplas facetas dessa graça maravilhosa de Deus. E hoje, analisando a sequência do texto aqui dos versos 13 ao 16, nós veremos sobre a graça imerecida. Mais ou menos da seguinte forma, para ficar claro. O texto nos apresenta a graça assim: Deus age graciosamente em Ruth. Ruth reconhece que o lugar dela é na terra de Israel, servindo ao Deus de Israel, e não mais aos deuses pagãos em Moabe. E por causa dessa graça, Ruth decide ir trabalhar, buscando mais graça. E quando ela se dá por conta de tudo quanto Deus estava fazendo, ela percebe que Deus, ali por meio da figura de Boaz, parente do seu sogro Elimeleque, estava fazendo muito mais do que ela poderia um dia imaginar, ou até mesmo do que ela poderia merecer, independente do que ela tivesse feito até então. A grande verdade é que, assim como Ruth, a partir do momento em que ela decide trabalhar da forma que cabia uma estrangeira naqueles tempos, recebe a graça de cair num campo de um homem bom, que futuramente seria o seu resgatador de sua sogra.
a partir do momento em que nós reconhecemos que a salvação vem somente da pessoa de Jesus Cristo, em sua morte, em sua ressurreição, e nós decidimos seguir a Jesus, o servindo em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós também receberemos muito e muito e muito mais dele, e passaremos a compreender que nós não merecemos nada, e sequer podemos ter participação neste plano maravilhoso que Deus traçou em nosso favor. Vejamos esse movimento aqui no verso 13, onde a palavra do Senhor diz: então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Então imagina a cena: Ruth, estrangeira, viúva, chega com a sogra, viúva também, numa terra desconhecida, numa terra que ela nunca tinha visto, e mediante a fé no Deus de Israel, ela decidiu enfrentar todas as circunstâncias que jogavam contra ela, e escolhe o caminho humanamente mais difícil. E aí Ruth sai para apanhar espigas, que era a única atividade que uma viúva estrangeira poderia fazer para se sustentar dignamente em Israel. E ela vai e enfrenta os riscos de cair nas mãos de homens perversos que viviam naqueles tempos dos juízes. E em contrapartida, o que ela recebe? Como favor de Deus, ela cai no campo de um homem bom, de um homem de posses, e que além de tudo, coincidentemente, por acaso, como diz o texto ironicamente, era parente de sua sogra. Homem esse que trata os seus servos não simplesmente como servos, mas os trata como amigos. E quando enxerga Ruth, sabendo quem ela é, faz de tudo para protegê-la, tal qual fosse ela uma das suas servas. Obviamente esse cuidado de Boaz, que é antes de tudo um cuidado do próprio Deus, foi enxergado por Ruth e motivou ela a dizer estas palavras que estão aqui no verso 13. Ruth enxergou que tudo aquilo que Boaz fez para ela num curtíssimo espaço de tempo, nada mais era do que um grande favor dele, movido pelo grande favor de Deus. Favor esse que certamente a moveu Ruth em constrangimento, de modo que ela reconhece que ela não tinha nada a ver com as outras servas, ela não se parecia, ela não se assemelhava, ela era uma estrangeira, ela falava diferente, ela se vestia diferente, mas Boaz estava ali a favorecendo. E aí eu pergunto, será que a gente tem condição de dizer que a gente tem parte na nossa salvação? Será que nós podemos dizer que o Pai enviou Jesus para morrer no nosso lugar, porque Ele viu algo de bom que havia em nós? A resposta com certeza não. Da mesma forma como Ruth se enxerga como uma estrangeira em meio a servas padrão, nós nos achegamos a Deus por meio da fé em Cristo, como estrangeiros. Ninguém vem até a igreja já sendo crente. Ninguém vem ao culto sabendo como se comportar, sabendo muito bem o que fazer. A gente chega, a gente até se sente bem, mas no fundo, a gente passa um bom tempo parecendo estranhos. Estou mentindo? É assim, não é? E parece assim, justamente porque antes de Jesus entrar nas nossas vidas de uma vez por todas, nós somos sim estranhos. Estranhos ao povo, estranhos a Ele. Apesar de sermos conhecidos e em cada detalhe por Ele, conhecidos de antemão, nós somos povo estranho. E só temos chance de permanecer no campo que pertence a Jesus, que é a igreja, se Ele assim permitir. E continuar derramando da sua graça sobre nós. Quem vem até a igreja para buscar a Deus, necessariamente, preste atenção nisso, necessariamente vem por graça. Falando de quem vem para buscar a Deus, tá? De quem vem e se rende mesmo.
necessariamente vem por graça, vem por favor. Seja esse favor uma crise financeira, seja esse favor uma doença, seja esse favor um problema no seu casamento. Tudo que acontece nas nossas vidas, seja bom, seja ruim, que nos move a estar mais perto de Deus, meus irmãos, é obra de graça. Perceba que este verso 13 vai nos revelar 4 marcas de uma pessoa que foi alvo da graça de Deus. E a primeira dessas marcas é servidão. Ruth, ela vai iniciar o verso 13 falando que, meu caro Senhor, ela não tinha vínculo com Boaz, mas ela se coloca na posição de sua serva, meu caro Senhor. Ela entende que mesmo que o colher espigas caídas num campo fosse direito dela, isso não a torna alguém com dignidade maior do que qualquer outra das escravas de Boaz diante de sua benevolência. Além disso, repare que Ruth não diz apenas meu Senhor. Como que ela fala? Meu caro Senhor. Ela enxerga que, pela forma como Boaz a estava tratando, além da sua dignidade, além da sua posição de estrangeira, de mulher moabita, ele estava tratando de uma forma que somente alguém com um coração nobre poderia tratar. Boaz era um senhor caro, era alguém dotado de preciosidade ímpar, e Ruth reconheceu essa preciosidade. Era um homem distinto no seu tempo. Queridos, se nós reconhecemos que Jesus morreu por nós, ressuscitando ao 3º dia para que tivéssemos o direito à vida eterna, nós precisamos urgentemente compreender que esse direito que Jesus nos dá de sermos herdeiros do reino de Deus, não é um direito concedido a nós segundo o que nós fazemos a Ele, mas sim segundo o que Ele fez por cada um de nós no momento em que se entregou. Por isso nós precisamos reconhecer que nós somos servos dEle, que nós somos escravos dEle, para que nós possamos receber do Senhor a posição de amigos, porque Jesus é o nosso caro Senhor. A segunda marca de alguém que foi alvo da graça de Deus é reconhecimento do favor de Deus. Ruth diz não só meu caro Senhor, ele diz meu caro Senhor, você está me favorecendo muito. Ruth compreende diante da atitude de Boaz e diante de Deus que aquilo que estava acontecendo com ela não era algo comum. Favorecimento de Boaz na direção de Ruth, ele não demonstra somente a benevolência de um homem naturalmente generoso. O favorecimento de Boaz na direção de Ruth está demonstrando um amor pactual que tem, antes de qualquer coisa, origem na pessoa de Deus. O direito de Ruth, queridos, era apenas recolher as espigas que caíam dos feixes dos demais ceifeiros. Todavia, Boaz diz para Ruth o seguinte, você não precisa sair daqui, você não precisa colher em outro campo, eu sou suficiente para você, meu campo é suficiente para você. Boaz ainda vai dizer, se você sentir sede, não precisa ir até o rio, não precisa se deslocar para pegar água, não precisa ir até outro campo onde tem um ribeiro, não, beba da água das vasilhas que os servos tiraram, beba da água que eu estou te oferecendo. Como servos de Cristo, como filhos de Deus, nós precisamos entender que nós temos direito a tudo. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Só que tal herança somente existe porque um dia Deus decidiu nos fazer seus filhos. Filhos não segundo o seu DNA, mas filhos mediante o seu favor. Filho segundo o DNA é Jesus, o unigênito, o único gerado. Agora,
mediante o favor de Deus, nós também somos considerados igualmente filhos de Deus. De modo que a grande verdade é que nós não precisamos buscar mais alimento em outros campos que o mundo oferece para nós. Jesus é suficiente, essa é a grande mensagem. Jesus oferece para cada um de nós uma água da qual, se nós a bebermos, nós nunca mais teremos sede. E isso tudo, meus irmãos, é favor. E Deus não favorece quem merece. Deus favorece o estrangeiro que se humilha e decide, envergonhado, se achegar até Ele. Portanto, aqui eu apelo a você. Se você acha que ainda precisa que Deus derrame mais do seu favor, da sua graça em sua vida, se aproxime dEle. Venha até Cristo e clame por salvação. Venha até Jesus e implore por seu perdão. Venha até o Senhor e solicite o seu consolo. Venha até Deus, porque Ele não rejeita ninguém que o procura de coração quebrantado e com o espírito contrito. Terceira marca, recebimento de consolo. Você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração de tua serva. A ação de Boaz em favor de Ruth a move a enxergar sua vida, a ver o seu passado, a ver toda a adoração que antes ela prestava aos deuses moabitas e todo o mal que às vezes até sem saber ela já tinha feito diante de Deus. E quando Boaz ela enxerga Ruth e a trata da mesma forma como qualquer uma de suas servas, Ruth recebe de Deus a convicção de que deixar tudo para morar em Israel, juntamente de sua sogra, tinha sido a melhor decisão da sua vida. Além disso, de uma convicção que trazia consolo para Ruth, ela enxerga as atitudes de Boaz como palavra do próprio Deus. A verdade é que, tendo em mente o contexto histórico no qual Ruth vivia, as coisas tinham tudo para dar errado, mais cedo ou mais tarde. Até porque nós sabemos que no período dos juízos, o que acontecia? Não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava ser o mais certo. Para Ruth sair de casa e ir trabalhar por comida e em contrapartida receber favor atrás de favor, passou a ter outro significado. O Deus que é Senhor e que governa com mão poderosa é o mesmo Deus que sara as feridas ainda não cicatrizadas. Eu vou repetir: o Deus que é Senhor e que governa o mundo e todas as coisas com sua mão poderosa é o mesmo Deus que sara feridas ainda não cicatrizadas. E Ruth está entendendo isso. Meus irmãos, os dias são maus. Diariamente nós saímos das nossas casas para buscar o nosso sustento, e em cada lugar que nós colocamos os nossos pés, nós já chegamos tendo a certeza que nós temos a grande chance de sermos tratados com hostilidade. Nós sabemos que ao sair de casa, estamos sujeitos a acidentes, assaltos, perseguições gratuitas, às vezes nem por causa da fé, e tantas outras coisas. Mas qual é a grande verdade? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por mais que haja situações realmente desesperadoras, e nós continuamos de pé, porque o nosso Deus tem nos mantido de pé. Queridos, servir a Cristo significa compreender que todas as coisas pertencem a Ele. E se todas as coisas pertencem a Cristo, e se nós pertencemos a Cristo, o fato de nós voltarmos para casa no final do dia, sãos e salvos daqueles perigos do mundo lá fora, deveria nos fazer cair de joelhos diante do nosso Deus, em gratidão ao que Ele tem feito por nós. Viver dói, mas se vivemos em Cristo e para Cristo, a dor da vida é consolada no tempo presente, e melhor, ela será eliminada no tempo futuro.
num tempo que não tarda, num tempo que em breve você chegará. Aquele que morreu recebendo sobre si a dor da ira de Deus pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele está vivo. E assim como o beber da botija das servas de Boaz significava consolo para Ruth, meus irmãos, o beber da fonte das águas que jorra dentro de nós deve significar consolo para nós. Porque nós temos a bendita esperança de que os sofrimentos do tempo presente, como diz Paulo, não podem ser comparadas com a imensa glória que será revelada nos filhos de Deus. Se hoje você está triste, se hoje você está amargurado, se hoje você se sente pressionado pelas mazelas do dia a dia, a mensagem de Deus nesta noite é para que você não desanime, não desista da sua fé, não desista de servir ao seu Deus. Peça para que Deus o console por meio do Espírito Santo. Mas não só isso, busque consolo no fato de que por causa de Jesus, você vai viver toda uma eternidade sem dor, sem pranto, sem luto, porque as coisas velhas já terão se passado e eis que tudo terá se feito novo. Quem recebeu graça, meus irmãos, recebe consolo. Quarta característica, convicção de sua identidade passada. Ruth diz: pois me consolou e falou ao coração desta tua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Ou seja, Ruth tem a consciência de que a sua nacionalidade naquele contexto representava distanciamento de Deus. Pergunta de Ruth a si própria é mais ou menos a seguinte: como que um Deus maravilhoso, a quem até antes de ontem eu não conhecia, e a quem até ontem eu não servia, pode me tratar no dia de hoje com o mesmo amor e consideração com que trata os seus demais servos de uma vida toda? Meu irmão, reflita no início da sua caminhada na fé. Primeiro, lá atrás você não queria saber de Deus, e de repente você passou a querer. Depois, você já servindo a Deus, você olhava ao seu redor e se enxergava diferente dos outros, estranho. Você não falava como eles, você não pensava como eles, mas de alguma forma você começou a querer copiar, querer se parecer com esse povo diferente, porque entendia que esse era o caminho para você, não é assim? Nós não podemos, em momento algum da nossa caminhada de fé, tirar da nossa vida quem nós éramos no passado. E aqui eu não estou falando de olhar para o passado com saudosismo, achando que era bom. Não. Aqui o que eu estou fazendo é um convite aos irmãos, para que enxerguem a sua identidade sem Cristo. Da mesma forma como Ruth tinha consciência de que ela era uma mulher moabita. Porque essa consciência, queridos, nos conduz à humildade. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, o maior desejo era receber de Deus, o meu maior desejo era receber de Deus a graça de ser como Paulo, como Pedro, como João, ou talvez a graça de ser como Agostinho, Lutero, Calvino, Zwinglio, Jacó Armínio. Quem sabe de ser como Jonathan Edwards, Spurgeon, William Carey, ou até mesmo hoje como Hernandes Dias Lopes, Luiz Saião, Jonas Madureira, Augusto Nicodemos, Heber Campos, tantos outros. Principalmente de me parecer mais com o Senhor Jesus. Esse era o meu maior desejo. Este é o meu maior desejo. Mas eu não sou. Eu sei que eu não sou. Eu não prego como eles. Eu não tenho nem a sombra do conhecimento deles. Sequer eu tenho uma vida santa tal qual a de algum desses homens, que dirá em comparação ao Senhor.
Mas quando eu paro e penso e vejo o efeito daquilo que Deus tem feito através da minha vida, e vejo os resultados do meu serviço em Cristo, e vejo tudo o que tem acontecido, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma grande graça de Deus sobre a minha vida, talvez até maior do que a desses homens. E isso me coloca, sem dúvida alguma, de joelhos diante de Deus, porque eu sei que eu não mereço, tenho consciência, eu não sou como eles, que dirá como Jesus, que é como quem eu deveria ser. Queridos, o grande fato do cristianismo é o seguinte: nós deveríamos ser igual a Jesus. Jesus é a nossa régua de medida. Jesus é a vara, é o padrão pelo qual nós seremos julgados. Mas nós não somos. E a grande beleza da multiforme graça de Deus reside no fato de que, mesmo que nós não sejamos como Jesus, Ele se move na nossa direção e nos faz nos parecer com Ele a cada dia mais, nos faz ser como Ele cada dia mais. Veja a atitude de Boaz em resposta às palavras de Ruth no verso 13. Então você não é como uma das minhas servas? Eu vou te fazer ser então como elas. Olha o verso 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se assentou ao lado dos ceifeiros e Boaz deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Ruth, ela é convidada pelo dono do campo a se assentar à mesa junto dele e dos demais servos. Ruth é convidada por Boaz a prestar atenção nas palavras, comer do pão e molhar do bocado no vinho. Presta atenção, convidada a comer do pão e molhar do bocado no vinho. Ela é chamada por Boaz à mesa da comunhão, porque não existe fé verdadeira se não existir convivência com outros que são da mesma fé. A grande aplicação deste versículo para as nossas vidas é que quando Jesus nos salva, quando Ele nos alcança por sua graça, quando nós passamos a pertencer a Ele, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele faz questão de nos limpar dos nossos estrangeirismos. E Jesus faz isso como? Jesus faz isso nos trazendo para perto de um povo que já tem sido conforme Ele, para que nós também aprendamos a ser. Resumindo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos aceitando um convite do Senhor Jesus para fazer parte da igreja. E quando nós só fazemos parte da igreja se nós fizermos parte da membresia de uma igreja local. A igreja local, queridos, é o lugar onde nós conhecemos mais de Jesus. É onde, crendo em Jesus, nós iremos também querer confessar a nossa fé diante dos homens através do batismo. E a igreja local é o lugar onde, crendo em Jesus e confessando a fé por meio do batismo, nós vamos nos reunir para fortalecer a nossa fé, relembrando tudo que Jesus fez por nós. Como que nós relembramos a obra de Jesus? Pelos cânticos de louvor, pelas pregações e principalmente pelo memorial estabelecido por Ele próprio como ordenança, a ceia do Senhor. E aqui eu quero trazer uma exortação aos amados. Cada um de vocês, com todo amor no coração, a começar por mim. Se você crê que Jesus te salvou, se você crê que a morte e ressurreição dele foram por você, então você precisa cumprir as ordenanças de Jesus. Se você não é batizado, aqui todos são batizados, mas se houver alguém ouvindo essa mensagem que não é batizado, você precisa se batizar. Se você é batizado,
você precisa congregar. E se você congrega, você precisa participar da ceia do Senhor. Não é uma opção, não é uma escolha. Quem faz parte do povo de Deus precisa se assentar com o seu Senhor à mesa da comunhão junto do povo de Deus. Quem é da aliança precisa andar com quem é da aliança. E comer do pão e beber do vinho. Se o crente já não deveria faltar em nenhum culto, sem uma justificativa plausível. Queridos, quando estamos falando de culto de ceia, a não ser em caso de extrema necessidade, o crente não deve faltar de jeito nenhum. No versículo 13, nós vimos 4 marcas de uma pessoa que foi alvo da graça de Deus. Agora, neste 14, nós vamos ver outras 4 marcas de uma pessoa que foi alvo da graça de Deus, mas não no sentido de marcas expostas pelo que a pessoa faz, mas sim no sentido do que ela recebeu como presente, como favor da parte de Deus. No verso 13, 4 características pessoais. Aqui no verso 14, nós vamos tratar como 4 selos que Deus concede às pessoas para as identificarem como pertencentes aos que são chamados pela graça. 4 selos para identificar os servos de Deus. Primeiro, recebimento de uma nova identidade da parte de Deus. Ruth, ela foi chamada para comer do pão e molhar do bocado no vinho. Antes ela era só uma mulher moabita. Agora ela é uma mulher que trabalha no campo de Boaz, homem de Deus, que tem os mesmos direitos dos demais trabalhadores, no que concerne ao seu patrão. Antes de Cristo, meus irmãos, não se enganem, nós éramos como diz Pedro. Aliás, sequer éramos povo. Agora, em Cristo, nós somos chamados geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem tem um encontro com Deus, recebe um novo nome de Deus. E é esse novo nome, essa nova identidade que nos dá livre acesso a participar das coisas de Deus. Segundo selo que identifica os servos de Deus, participação na parte que cabe ao seu Senhor. Quando Boaz convida Ruth para se assentar à mesa, ele não chama para ela vir e comer uma marmitinha que ela tinha trazido junto. Ele chama para comer do pão e para molhar o bocado no mesmo vinho. Querido, se você pertence a Cristo, eu rogo a você que você pare de se contentar com as migalhas que caem da mesa dos irmãos. Você não é mais cachorrinho. Você é filho de Deus. Se você recebeu Jesus, você é filho de Deus. Talvez você tenha olhado ao seu redor, você tenha visto o seu irmão crescer, progredir na obra de Deus, ser útil, e você, ao contrário, cada vez mais tem se colocado mais distante. Isso não é um estado físico, pode ser um estado espiritual totalmente. Você tem cada vez se distanciado mais. Seu serviço a Deus se tornou algo lá do passado. Às vezes tem até pessoas que vão assim lá na rede social, postam uma foto da igreja de 4, 5, 10, 15 anos atrás e coloca a legenda, bons tempos. Não faça isso. Nunca faça isso. Saiba que Deus tem muito mais para você do que as migalhas. Mas Ele também quer que você venha para perto, que você se assente à mesa, para que então Ele possa permitir que você comece a servir a mesa, ou então que você volte a servir a mesa como outrora você servia. Pare de se contentar com as migalhas daquilo que tem caído da mesa dos servos. Seja você também alguém que se assenta com os servos, que se coloca diante de Deus para receber o mesmo alimento que eles recebem, e que luta pelo crescimento da sua igreja. Dê ideias ao seu pastor, sugira mudanças ao seu pastor,
Ore por mudanças de parte dos irmãos, de parte do seu pastor, e deseje mudanças. Terceiro selo para nos identificar com os servos de Deus: comunhão com os outros que receberam do Senhor a mesma identidade. Muito semelhante ao segundo. Ruth se assentou do lado dos ceifeiros e recebeu de Boaz o mesmo tipo de alimento que provavelmente os demais servos receberam: grãos tostados de cereais. E aqui eu quero fazer uma pergunta: quando você faz um almoço, quando você faz um churrasco, você chama algum irmão da igreja? Quando você sai para uma lanchonete, um restaurante, pizzaria, vai para o cinema, algo do tipo, você chama seu irmão? Pelo menos uma vez, não precisa ser todas as vezes. Você tem o hábito de andar com seu irmão além da igreja? Aqui nós vemos o texto de Ruth trazendo um comportamento de Ruth se assentar junto dos demais ceifeiros, um comportamento interno. É como se nós pudéssemos dizer que estar perto da igreja pudesse ser algo restrito ao período de culto só. Só que aqui eu quero te perguntar algo: será que uma comunhão de 1h30 ou então no máximo 3 horas semanais para quem vem no culto de oração é suficiente para que a gente venha nutrir amor sacrificial pelo nosso irmão? Só 3 horinhas por semana junto dessas pessoas é suficiente para a gente amar mais essas pessoas, para a gente amar sacrificialmente a essas pessoas que professam a mesma fé que nós? Às vezes nós temos amizades fora da igreja e, queridos, não tem nada de errado nisso. Se a amizade não te influencia a ser como eles, problema nenhum. Mas muitas vezes nós poderíamos até usar essa amizade como uma forma de trazer um amigo para a igreja, criando convivência, criando uma familiaridade dele com os irmãos da igreja, tendo o mesmo convívio. A ideia que eu quero colocar aos irmãos é que talvez nós possamos fazer mais uns pelos outros. Talvez nós possamos nos aperfeiçoar em nossa comunhão. Pouco tempo atrás eu prometi que, tendo uma colheita relevante lá dos tomatinhos da horta, eu iria fazer pessoalmente uma macarronada. E eu fiz, cumpri a promessa. Foi bênção, nós nos assentamos à mesa, nós compartilhamos juntos como irmãos da bênção que Deus nos deu. Mas foram poucas pessoas que vieram, foram poucas. E aqui a questão não é quantas pessoas vieram, muito menos o meu macarrão. A questão é que, se nós recebemos o grande favor de Deus na salvação, nós precisamos aprender a viver recebendo o amor do irmão que está ao nosso lado. Às vezes nós achamos que, por exemplo, que eu vou continuar usando macarrão, tá? Não interpreta mal não. Às vezes nós achamos que às vezes o pastor faz alguma coisa para a igreja, para que venha um monte de gente, aí depois o pastor vai lá e vai fazer o quê? Vocês só estão vindo porque tem alguma coisa. Pensa assim. Queridos, pensa assim não. Deste pastor pelo menos não vai ter isso. Aqui o que for feito para juntar pessoas, vai ser feito para ajuntar pessoas. Não é para desanimar, não é para espalhar, não é para pesar. Porque o texto está nos ensinando isso, a Bíblia está nos ensinando isso. Assentar na mesma mesa. Precisamos ter esse hábito. Nós precisamos aprender que se Deus nos favoreceu, e se Ele fez de nós o seu povo, mesmo sem nós merecermos, nós precisamos então estar perto desse povo. Mas fulano falou isso para mim. Fulano está na igreja ainda? Mas o Beltrano fez tal coisa, eu não gostei. Tá bom, mas o Beltrano morreu por você na cruz. Aonde há uma ofensa entre irmãos, uma desavença, uma discórdia, é obrigatório que haja reconciliação. Digo mais, muitas vezes é preciso ignorar aquela ofensa do nosso irmão. E a única forma de nós mantermos esse tipo de postura no nosso dia a dia
é se nós tomarmos como hábito o assentar à mesa com os nossos irmãos. Quarto selo, contentamento além do esperado com as bênçãos recebidas. Verso 14 também diz que Ruth comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E às vezes nós somos reclamões, né? Às vezes nós somos verdadeiros reclamões. Nós passamos nas nossas vidas como verdadeiros murmuradores. Primeira coisa que acontece que dá errado, nós já damos as costas para Deus, a gente começa a resmungar, a gente quer desistir no meio do caminho. Eu não estou falando que você é assim. Estou falando que nós, seres humanos, somos assim. Nossa natureza é assim. Todavia, Ruth aqui ela está nos ensinando que alguém que nasceu de novo, alguém que tem o privilégio de dizer que pertence a Cristo, que foi salvo por Jesus, precisa entender que Cristo é o Senhor da sua vida e já não há mais nenhuma necessidade. Talvez você possa dizer, mas Jesus não enche barriga. Mas a igreja não paga minhas contas. Querido, você sabe, né? Jesus enche barriga sim. E se precisar, a igreja paga as suas contas sim. Às vezes nós temos grandes privações no dia a dia. Às vezes nos falta dinheiro. Às vezes nos falta emprego. Às vezes pode até chegar a faltar o pão. Mas se tem uma coisa que nós aprendemos no livro de Ruth, é que se faltar o pão, mas nós estivermos na presença de Deus, junto do povo de Deus, o próprio Deus há de suprir aquilo que está faltando de alguma forma. Houve fome em Israel, Elimeleque, ele juntamente com Noemi, seus filhos, fez o quê? Foi morar em Moabe. Mas depois de voltar viúva com Ruth para Belém, Noemi diz que antes é que ela era plena, e agora amarga. Ou seja, a família de Noemi piorou depois que eles buscaram o socorro do mundo e não entre os seus irmãos. Boaz, que aqui está sendo revelado só no capítulo 2, provavelmente já existia, porque ele era um parente chegado de Elimeleque. E ele é um homem de muitos bens. Por que somente depois de Ruth receber o favor de Boaz, é que Noemi se lembrou que ele existia? A verdade, queridos, é que nós precisamos muitas vezes, e isso eu falo a mim mesmo também, parar de ser orgulhosos. Se temos falta de algo, nós precisamos recorrer à igreja. Precisamos buscar a liderança. Ruth recebe os grãos tostados da mão de Boaz e ela ficou muito satisfeita e ainda sobrou. E às vezes nós temos recebido tanto de Deus, mas sequer nos lembramos de agradecê-los. E se não temos recebido tanto assim no sentido material, a verdade é que nós já recebemos tudo o que nós precisávamos em Jesus. E assim como Jesus diz para Paulo quando este rogou que lhe fosse tirado um espinho da carne, ele também está dizendo para cada um de nós nessa noite: minha graça te basta. Ele diz mais, não só isso. Para nós hoje ele está dizendo: minha graça te basta e você não merece. Deus é infinitamente gracioso para conosco. E nós precisamos aprender a reconhecer o amor e o favor de Deus nas nossas vidas, demonstrando contentamento. Porque na verdade, o que nós podemos ver de Deus é que Ele não somente faz aquilo que nós precisamos, Ele nos abençoa muito além do esperado. Olhemos, caminhando já para o final, os versículos 15 e 16. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem, não a repreendam. A lei, queridos, ela ordenava o seguinte: os campos de israelitas, os donos de campo em Israel, eles não deveriam voltar para buscar espigas que caíam dos feixes, porque essas espigas caídas dos feixes, elas iam servir de provisão para 3 tipos de pessoas: para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Agora, repara no que Boaz diz: deixe que ela apanhe espigas até mesmo do meio
dos feixes. Tirem algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela apanhe. Nós muitas vezes somos obedientes. Nós muitas vezes nos esforçamos para fazer o que é certo e fazemos. Nós somos generosos. Mas a grande verdade, queridos, é que a nossa obediência, a nossa generosidade, ela jamais poderão ser comparadas à obediência e à generosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E se chegar um momento em que nós nos elevarmos em obediência e generosidade, tenha certeza que isso também será pela graça de Deus, de nos capacitar para tal obra. De modo que Jesus nos mostra no Sermão do Monte que o seu discípulo, quando obrigado a andar uma milha, o que ele tem que fazer? Ele tem que caminhar 2. Boaz era um homem de posses. Boaz era um homem riquíssimo. Como diz no verso 1 do capítulo 2, ele era um homem de muitos bens. Só que Boaz não era rico por ganância, ele era rico por graça. Dessa forma, quando Boaz ele topa com uma mulher moabita no campo, ele tem a consciência da sua obrigação. Qual que é a sua obrigação? Permitir que ela recolhesse espigas que caíam dos feixes. Será a obrigação dele, ele sabia disso. Só que o que ele faz? Ele vai além. Ele manda Ruth ficar no campo. Ele dá a água dos servos para Ruth. Ele chama Ruth para comer na sua mesa. Ele leva grãos para ela se alimentar. E agora, por fim, ele manda até os seus servos derrubar de propósito algumas espigas do feixe. E ainda concede que Ruth, caso ela achasse que fosse pouco as espigas do chão, ela fosse no meio dos feixes e tirasse algumas de lá. Irmãos, isso é graça sobre graça. Isso é favor imerecido. Isso é a obra de Deus diante da qual nós devemos nos maravilhar e nos prostrar rendidos ao seu amor. Nós precisamos aprender a considerar o amor de Deus em nosso favor, que foi o amor de um filho natural para com muitos filhos estrangeiros. E esses 2 versículos, eles nos mostram de forma prática 3 marcas desse amor gracioso de Jesus em favor daqueles que humildemente se posicionam como estrangeiros, mesmo fazendo parte do seu reino. 3 marcas do gracioso amor de Jesus. Primeira marca, favorecimento além da letra da lei. A letra da lei dizia que Boaz deveria deixar Ruth colher espigas que caíam dos feixes. O espírito por trás da lei dizia o quê? Dizia para Boaz ordenar aos servos que Ruth pudesse colher dos meios dos feixes e que eles derrubassem algumas espigas também de propósito. Da mesma forma, o que a letra da lei diz? Que eu e você merecemos o inferno. O que o Espírito por trás da lei fez com que Jesus fizesse? Fez com que o Deus homem perfeito se fizesse maldito no nosso lugar e recebesse no nosso lugar toda a ira de Deus que cada um de nós merecia. A letra da lei diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. O espírito da lei diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Favorecimento além da letra da lei. Segundo, tratamento zeloso e dócil. Boaz poderia somente orientar os seus servos quanto à sua obrigação, e ele poderia deixar quieto, ele poderia se abster do que eles viessem a fazer com Ruth dali para frente. Só que não. Boaz fala para eles não serem rudes com Ruth, e fala para eles não a repreenderem por causa de umas espiguinhas a mais. Deus poderia punir cada um de nós em nossos pecados, e são muitos, porque quem viola um mandamento é acusado de violar a todos. Só que Deus, por seu amor, Ele decide punir cada um desses pecados em uma única pessoa, e essa pessoa é o Filho, é Jesus. E diz a Bíblia que Ele lança esses pecados no mar do esquecimento. Ele poderia nos perdoar até, mas passar a vida inteira cobrando de nós os nossos pecados. Mas Ele lança no mar do esquecimento. Terceiro, empatia e compaixão extremas.
Boaz, mesmo sem ser estrangeiro, ele sabia muito bem qual era a dor de um estrangeiro que viesse a buscar abrigo em Israel. Jesus, mesmo sendo santo, justo e perfeito, sabe muito bem o estrago que o pecado fez no mundo e o quão difícil, o quão opressor é para alguém de carne e osso resistir às tentações o tempo todo. Ele se compadece dos seus e até mesmo das multidões ele se compadece, dando a todos sem exceção, oportunidade para se arrependerem e enxergarem que Ele é o Senhor. Oportunidade que, se recebida, gera salvação, mas, se rejeitada, gera juízo em ambos os casos. O nome de Deus é exaltado, porque Ele é Deus. Para concluir a mensagem de hoje, tudo que eu tenho a fazer é convidar os irmãos a pensarem, não em si. Eu não quero que vocês pensem em si próprios, nem nos seus pecados, nem na sua vida hoje. Mas pensem em Jesus. Jesus foi o grande estrangeiro a habitar neste mundo. E como estrangeiro, ele não foi tratado da forma como Ruth foi. Ele foi muito maltratado. Contudo, meu querido, eu não quero que você lamente por isso. Eu quero que você tenha a certeza de que Jesus veio para ser maltratado por um plano estabelecido, e não só maltratado, mas maltratado e morto. E ele veio para ser morto, justamente porque a morte não poderia detê-lo de modo algum, porque ele é o autor da vida. Talvez você esteja aqui neste lugar, no dia de hoje, como um dia eu estive, se sentindo um estrangeiro, se sentindo um estranho no ninho. E isso pode estar acontecendo com você, quer seja a primeira vez que você esteja aqui, quer você seja muito antigo da casa. O que eu quero dizer para você é que sempre há espaço para mais um na mesa do Senhor. Sempre há espaço para mais um na mesa do Senhor. O convite de Deus para você nessa noite é para que você venha, se assente, coma do pão, molhe do bocado no vinho. Que cada um de nós possa enxergar a graça de Deus que se manifestou em nosso favor. E tendo a consciência de que essa graça é totalmente imerecida, que cada um de nós possa viver toda uma vida empenhados em apresentar satisfação, gratidão e contentamento em toda e qualquer circunstância. Porque nós nada merecemos, mas sem dúvida, em Cristo, tudo nós temos para a glória de Deus. Deus soberano, nós te louvamos e exaltamos ao teu santo nome, agradecidos por mais esta palavra, por mais esta oportunidade, Senhor. Nos ensina a colocar-nos todos os dias das nossas vidas debaixo da tua graça, Senhor. Nos ensina a respeito da importância de nos assentarmos na tua mesa, de comermos do pão, de bebermos do vinho, de participarmos, meu Pai, da tua grandiosa obra em favor, meu Pai, de todo aquele que crê. Em nome de Jesus Cristo, nós sabemos, Pai, que nós não merecemos coisa alguma, mas nós reconhecemos o teu grande amor e sabemos que, independente do nosso demérito, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos direito de herdeiros, nós temos direito de receber herança. No nome de Jesus, Pai, mantenha o nosso coração ligado na herança, mantenha a nossa mente fita no porvir, mantenha os nossos olhos atentos para a bendita esperança que há, mediante o poder de vida de Jesus Cristo, que pelo teu poder ressuscitou dentre os mortos. Em nome de Jesus, amém.